e eles puxariam o corpo dele de volta. Mas isso é tradições só. Agora a palavra do corte, eu amo demais porque tem a ver com remissão. O sangue tem que bater na terra, porque a terra está envolvida com a nossa desgraça. Romanos 8. O sangue tem que tocar, porque não são nós. A natureza está esperando também. Né? Vou soltar uma loucura aqui para vocês. Solta, vocês vão pensar que a gente é louco mesmo. Administra depois. Segura não. A gente já pensa. Só vamos carimbar então. Essa questão da terra e do sangue, da contaminação, irmãos, não abandone o planeta Terra não, por favor. Essa é a criação de Deus. Muitas teologias, as pessoas estão sendo escapista, né? Saindo daqui, fugindo, vou para um lugar aí que eu não sei nem aonde que é, e Deus põe fogo nisso aqui, acaba com tudo e acabou. Não é por aí. É outra coisa. É ocupação. Desmancha-chamada. Apocalipse não é o fim do mundo. É a redenção da Quem terra. fez a malinha? O que não foi purificado pelo sangue vai ser purificado ou destruído pelo fogo. São os dois agentes da purificação. Sangue e fogo. Então não tem fim do mundo. Tem uma reconciliação com um propósito eterno que foi perdido em Gênesis. Tudo que foi perdido em Gênesis é restaurado em Apocalipse. Amém. O mundo volta a ser jardim. Começou no Exatamente. jardim, termina Deus no não jardim. desistiu Não, da não terra. termina. Não termina. Não, termina se for. Não. Só falar, não termina no jardim, termina numa cidade-jardim. Cidade jardim. Gente, nós estamos vivendo um momento de restauração de verdades tremendamente gloriosas. Isso. E nós precisamos ver que essas coisas todas se levantando. Mas a loucura é a seguinte. Há uma necessidade de redimir toda a terra. Porque senão nós mesmos estaríamos perdidos. Qual foi o elemento usado para a criação do homem? Preciso falar mais? Não. Guarda aí no seu coração e mova com isso. Uma coisa que a gente estuda assim bem profundamente, aqueles que puderem fazer depois façam aí foco, mas é a internalização de tudo isso. Porque, lógico, nós estamos lidando com uma realidade geográfica, bíblica, as profecias estão e vão continuar a se cumprir geograficamente nesse lugar. É um lugar realmente estratégico, mas, na verdade, toda essa realidade, toda essa geografia está internalizada em cada um de nós. Cristo em vós. Amém. Esperança Né? Jerusalém não está fora de você, também está dentro. Céus e terra. Né? Canaã também não está fora de você, está dentro. Essa vida abundante, o que é Canaã? Tipologia de uma vida abundante. Né? Mas é incrível essa conexão de todas as coisas, né? Do mundo físico com o mundo espiritual, essa reconciliação de todas as coisas. É um negócio assim muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Eu quero completar aqui com o resto das loucuras. Eu digo sempre assim, pessoal, Deus estabeleceu nos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, e eu coloco também José como a quarta geração, que tem muito significado. Deus estabeleceu o DNA do seu reino sobre a terra. Se nós conseguirmos entrarmos neste DNA, aí sim nós vamos viver o que a igreja primitiva viveu. Porque a igreja primitiva viveu nada mais do que as promessas colocadas em cima dos patriarcas. Então a restauração que nós temos que viver não é voltar para a igreja primitiva, mas voltar para os patriarcas. Porque é aqui que nós encontramos toda a esperança que foi realizada na vida dos apóstolos nos dias da igreja primitiva. Mas se nós não conhecermos isso, nós não vamos viver aquilo. Vai estudar raízes, vai voltar com tradição que não tem nada a ver. Então, a caminhada de Abraão em si não é uma jornada somente física. É uma jornada física e espiritual. E ali você encontra todos os caminhos de Deus dentro disso.
E eu, assim, pelas escrituras, tem um verso que me termina, e isso que eu gostaria muito. Por favor, leia aquelas coisinhas que eu deixei para você. Muito simples, mas tem verdades profundas. Uma delas é sobre a realidade de Jerusalém. A palavra Jerusalém em hebraico é Yerushalayim, que termina com esse im, que é um sufixo na palavra, mostrando que existe duas coisas. Duplicidade. Tem um exemplo muito clássico no livro de Cantares. Por que querem ver a dança de Manaim? E você olhar lá na tradução, ela vai dizer, por que Manaim? Porque Manaim é dois bandos. Então ela tem essa duplicidade. E Jerusalém carrega no nome dela uma duplicidade. A Jerusalém da terra e a Jerusalém celestial. A realidade física e a realidade espiritual. É Sião. E a Bíblia fala, Sião está fora e está dentro. Que quando Jesus voltar, reinar por 1000 anos, e aí vai ter todas aquelas coisas acontecendo, não quero entrar nisso, mas existe lá em Isaías, uma hora que a gente parar num outro lugar, nós vamos passar por isso, que naquele monte, neste monte, que é o Monte Sião, o Senhor destruirá a morte e enxugará as lágrimas, que é o que está lá prometido em Apocalipse. Vai ser neste monte, queridos. É físico. Literal. Agora, quando Jesus destruir então a morte, acabar com tudo, o que ele vai fazer? Ele vai entregar tudo ao Pai. Para quê? Para que o Pai seja tudo em todos. Amém. Isso significa os céus, a eternidade, a glória eterna, vai absorver tudo que é natural e tudo será um. Em outras palavras, Jerusalém dos céus vai se acoplar com a Jerusalém da terra. Isso aí. É o Éden, não tem reino espiritual nem reino físico, é um só. Aleluia. Simples. Guarda isso no seu verdade, coração. Tudo isso é uma restauração do Éden, né? Lógico, o Éden é um lugar geográfico. É um lugar geográfico. É muito interessante até esse livro da Landa Cook, não sei se você chegou a ver, mas ela descreve o território do Éden. É um território muito maior do que a gente imagina, né? Inclusive isso daqui, né, toda essa, por que essa terra de Canaã que Deus prometeu para Israel é uma terra que está dentro daquele jardim lá atrás? Lógico que o Éden não era só um lugar geográfico, mas uma dimensão. O homem não perdeu só o lugar geográfico. Aliás, ele continuou no lugar geográfico, mas ele perdeu a dimensão, aquela dimensão de você se relacionar visivelmente com Deus, né? De falar face a face com Deus. Então, essa dimensão é que foi perdida. Eu acho muito interessante esse livro lá da Landa, né? Porque esse é o conceito, né? O reino de Deus não é do céu para a terra, não é escapista, não é da terra para o céu, o arrebatamento e tal. É do céu para a terra. Jesus orou como? Venha o teu reino. Não é? É a vontade de Deus que é feita no céu sendo estabelecida na terra. Mas é interessante que ela vai perseguindo o que ela chama essa trilha de sangue, esse fio vermelho na história humana. Então ela vai estabelecendo os tribunais em cima de todos os crimes que foram acontecendo. O tribunal de Caim, não é? Depois vem ali o genocídio dos siquemitas, que foi uma coisa ali, gente, foi quando Israel começou a perder a terra. Porque eles, inclusive, usaram o símbolo da aliança, não é? Que é a circuncisão, vamos dizer assim, para, trair a boa fé dos siquemitas. Não é? Você vê que por causa daquele assassinato, aquele negócio assim trouxe vamos dizer assim, um pavor tão grande sobre a família de Jacó, que Jacó falou: nós temos que ir embora desse lugar. Ali eles saíram do lugar de Deus, teve um desvio de rota. Então você vê sempre Deus correndo atrás dessa trilha de sangue. Gente, por que aparece a história de Caim e Abel na Bíblia? Gente, naquela época você tem que entender que já tinham cidades.
Inclusive Caim fugiu para uma outra cidade. A terra já estava, porque o homem era muito fértil, a terra já estava muito habitada. Mas por que aparece essa história? Primeiro, assassinato. Então essa trilha de sangue que a gente, né, esse altar em Auschwitz, toda essa linguagem que a gente usa para redimir a alma, para redimir a terra, porque essas coisas não se separam, na verdade elas não se separam. E a terra está aguardando pela redenção que nós, como filhos de Deus, como sacerdócio real, como nação santa, vamos trazer. Né? Por isso, eu pessoalmente, eu acho muito significativo a gente, assim, deixar uma marca sacerdotal em cada lugar que a gente passa. Amém. Nós explicamos, o sacerdote é o que se compadece, é o que se identifica. Porque é isso, quando você substitui aquela pessoa na ignorância, na maldade, na malícia, você se identifica com ela. Inclusive ontem eu achei muito significativo aquilo, porque veja bem, no coração da aliança você tem ali o terrorismo. E de repente uma intercessão que a gente faz ali, gente, é muito plano do inimigo que vai ser frustrado, não é? Quando a gente pensa assim no mover profético de Deus, tem o bolema e o telema, tem coisa que vai acontecer, gente, mas tem muita coisa que nós podemos evitar. Amém. Não é? Então, porque essa é a vontade de Deus, que todos se salvem. Eu, pessoalmente, né, essa é a minha teologia, cada um julga aí a sua luz, eu não acredito numa predestinação para a salvação. Eu acredito numa predestinação para a vocação. Você foi predestinado, quer dizer, todos os dons que você precisa para cumprir o seu ministério estão dentro de você. Você já está destinado para as boas obras que de antemão Deus preparou para que nós andássemos nelas. Então o que eu quero dizer, assim, né, isso é um grande mistério, né, que de repente o nosso destino pode ser reeditado e nós podemos reeditar o destino de muita gente aí com as nossas intercessões. Aliás, é por isso que nós fazemos uma viagem como essa. Amém. Né? Mas acho que seria legal a gente orar, né? A gente orar nesse lugar aqui, né? Eu acho que é um lugar muito estratégico, né? Hoje a gente vê assim uma grande, de certa forma assim, uma grande afronta, né? O que acontece aqui nesse território. Jerusalém é o lugar da controvérsia religiosa, muita confusão, não é? Mas tem um tempinho rápido aqui, quem sentir, né, pode levantar um clamor aí. Eu acho que precisa ter sugestão, não precisa ser tão rápido, porque isso aqui é algo muito oportuno, possivelmente profético. Nossos pés estão aqui no monte. Eu acho que é a hora de ter tempo mesmo aqui para isso. Amém. Até para dizer que nós estamos no caminho de Sião. Amém. Porque é tão importante isso, porque se não fosse importante, Deus deixava pedir para qualquer montezinho. Abraão, pega o menino. Não, você vai no monte que eu te mostrarei. Amém. Então não pode ter dúvidas. Nós temos que ir no lugar certo. Amém. Não é qualquer monte. Não é na teoria de alguém ABC. Se este é o monte que é revelado para nós e nós estamos pensando em retorno, aqui Amém. Começa o retorno. Amém. Só abrindo mais um parênteses aqui, que eu acho que isso pode ser munição para a gente interceder, porque a gente às vezes está lidando com feridas que são realmente históricas. Como Isaías fala, lugares antigamente assolados de geração em geração. Não é? E a lei da herança é isso, né? Quem não perdoa, repete. Então, a gente vê certos padrões de iniquidade se repetindo assim por muito tempo. Eu falei com o Charrier ontem, assim, que também é fogo, a gente tem que estar muito atento, né? Também para a gente não forçar a barra. Mas eu senti muito forte, assim, me veio um desejo, né? Porque principalmente quando o Nath falou, olha, várias organizações cristãs estão bancando os terroristas. Eu falei, cara, nós temos que pedir perdão para esse cara. Nós temos que representar a igreja e pedir perdão. Não chegou perto do código. Puxa vida, nós não sabíamos. Ele chegou, mas não fizemos. Assim, então, por exemplo,
isso é histórico, né? O antissemitismo da igreja, porque esse é o lugar da controvérsia religiosa. Gente, por que né, os judeus odeiam tanto a igreja? A gente tem uma história de antissemitismo. Por que os muçulmanos odeiam tanto os cristãos? Né? Então, quando você vai lá, século X, XI, XII, a história das cruzadas, não é? A jihad cristã. O que foram as cruzadas? Uma jihad cristã. Nós vamos matar os muçulmanos em nome do Deus cristão. Então, na verdade, nós abrimos uma ferida, gente, que nós não temos noção. E hoje Jerusalém virou isso, esse lugar da controvérsia religiosa. Mas eu acho que é um momento da gente redimir isso. Pai, nós colocamos os nossos pés nesse vale, Senhor, que é o vale por onde o sangue do sacrifício corre. Senhor, o lugar da humilhação. O Senhor sempre fala, eu vou levar, desce ao vale. Senhor, e literalmente, nós descemos ao vale. Senhor, e nós queremos dizer que nós estamos muito envergonhados. Nós, como cristãos, nós estamos envergonhados. Senhor, da nossa história, séculos de religiosidade, de ignorância. A sua palavra fala que uma casa dividida não subsiste. E nós nos tornamos uma casa dividida com Israel. Senhor, nós te pedimos perdão por isso. Por toda a prática do antissemitismo. Senhor, também por lutarmos contra carne e sangue, principalmente quantos assassinatos, Senhor, aconteceram em relação aos muçulmanos. Senhor, nós estamos aqui intercessoriamente te pedindo perdão, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia dessa história de tanto derramamento de sangue, usando o seu nome em vão, te representando de uma forma desastrosa, destrutiva, Senhor. Senhor, por isso tem misericórdia. Nesse vale nós levantamos esse clamor, Senhor, e oramos pela paz de Jerusalém. Senhor, em nome de Jesus, toda essa controvérsia religiosa, o véu que venda os judeus, Senhor, a burca que venda os muçumanos, retira, Senhor, e que a revelação de Deus venha sobre essa cidade, em nome de Jesus. Senhor, essa é a sua vontade, que todos sejam salvos, porque para ti não há diferença entre judeu e grego, Senhor, entre judeus e gentios, machos e fêmeas, servos e senhores. O sangue veio para derrubar toda a barreira, porque o trilho da sua natureza é o trilho da reconciliação, e nós levantamos nesse lugar a palavra e o ministério da reconciliação, em nome de Jesus. Que toda confusão, toda controvérsia, toda religiosidade, todo véu, toda cegueira, toda ignorância, toda amargura, toda rejeição que tem cegado essas pessoas, que seja removida em nome de Jesus. Que a glória de Deus visite esse lugar, Senhor, e que realmente essas pessoas possam enxergar a luz da glória da revelação de Deus. Toda cegueira imposta por Satanás, como Paulo disse, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus. Que essa cegueira religiosa seja arrancada, Senhor, e que as pessoas possam te ver, Jesus, na sua plenitude, o Redentor de todas as nações. Senhor, que venha uma revelação de Deus sobre este lugar. Em nome Senhor Deus, a sua vontade nesse lugar. Amém. Que o Senhor possa gerar revelação. Amém. Eu creio no milagre. Amém. Que o Senhor pode começar a aparecer para esses palestinos e mostrar que Ele é o Salvador. Pode aparecer para os judeus e mostrar que Ele é o Salvador. Essa encrenca toda, toda injustiça, ela pode acabar quando o Senhor se revelar a eles. Nós queremos, em nome de Jesus, profetizar essa fertilidade na fé,
na salvação, na revelação para esse povo e para a tua igreja que ainda não teve essa revelação, em nome de Jesus. Possa te justificar. Teu pai pecou, nós reconhecemos agora que nós pecamos, nossos pais pecamos. Nós reconhecemos, Pai, também a Tua palavra quando diz no Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória. Nós somos os mais miseráveis pecadores, resgatados pelo sangue de Jesus, pela misericórdia do Senhor. E hoje estamos simbolicamente um grupo tão pequeno pisando nesse lugar. Nós tomamos a Tua palavra profética de Isaías que diz: assim voltarão os resgatados do Senhor e irão a Sião cantando com perpétua alegria e gozo. Pai, que seja marcado este tempo profético, como temos ouvido de profetas, de homens e mulheres sérios, que nós estamos num divisor de águas, que nós estamos entrando numa nova estação. Sabemos que não somos somente nós, há tantos outros que o Senhor já determinou. Ajuda-nos a não perdermos o passo, ajuda-nos a livrarmos da soberba, da presunção, da jactância, do orgulho que derrubou príncipes em toda a história da humanidade. Dá-nos o Espírito, Pai, de Jesus Cristo, Pai de humildade, que veio servir e não ser servido. A marca da revelação é o serviço, que possamos receber essa revelação como foi dada, falada pela Tua filha, e possamos distribuir na hora certa, na condição certa, as pessoas certas, para que ela se multiplique a 30, a 60 e a 100, e a grande multidão de resgatados subam a Sião, cantando, cantando com alegria a restauração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Sim, Senhor, amém. Amém, sim. Sim. Oh, Deus, amém. Aleluia. Sim, Jesus. Com os nossos corações quebrantados, Sim, Senhor. em humilhação, Tem misericórdia. te pedindo ao Senhor, tenha misericórdia de nós. Os nossos pais pecaram, os nossos antepassados pecaram, os líderes passados pecaram. Deus, e nós estamos aqui nos humilhando diante do Senhor, te pedindo perdão. Limpa o sangue derramado. Quanto sangue derramado, Senhor Deus, e estamos aqui neste vale, nos humilhando diante do Senhor, clamando, Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, trazendo restauração. E aqui nós nos colocamos diante do Senhor, nos humilhando e orando, fazendo a oração que o Senhor nos ensinou. Pai, Paizinho querido, venha o teu reino, que o teu reino venha, pois de Sião virá a tua lei. E nós aqui com os nossos pés, Deus, que haja uma revelação das tuas promessas, da tua lei, que esta lei vá para as nações e que as nações conheçam a tua glória. Declaramos que de Sião virá a tua glória, e aqui nós estamos, ó Deus, com os nossos corações quebrantados, orando e clamando e pedindo, venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui, Senhor Deus, nessa terra como ela é no céu. Queremos ver céus e terras se abraçando e o Senhor reinando como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que tem toda a autoridade. E nós aqui nos rendemos diante do Senhor, declarando que tu és Rei e não há outro como o Senhor, que te amamos. Tu és o príncipe da paz. Que o Senhor venha trazendo paz entre muçulmanos, judeus, em cada... tanto esse espírito de religiosidade neste local. Nós declaramos, meu Deus e Pai, que cremos na Tua palavra e ela será completamente cumprida, toda ela, e estamos aguardando, declarando, oh, bendito venha aquele que vem em nome do Senhor, e te aguardamos, querido e amado Jesus. Amém. E te veremos.
Abençoe aquela casa, Senhor, aquele território, aquelas pessoas, Senhor. Abençoe o coração deles, Senhor. Se revele que Jesus Cristo passe a ser o Senhor da vida dele. Abençoa, Senhor, livre de todo mal no dia de hoje, Senhor. Abençoa, Senhor, aquela vida. Que o reino de Deus chegue para ele, Senhor. Porque o teu reino é justiça, alegria e paz, Senhor. Abençoa o Nath, nós abençoamos o Nath. Do fundo desse vale, Senhor, nós contemplamos realidades espirituais que se estabeleceram aqui ao longo dos séculos. Meu Deus. Mas confrontamos e denunciamos e não somos cúmplices das obras das trevas. Meu Deus. Denunciamos, Senhor, aquilo que se passou aqui, talvez numa centena de metros a partir desse lugar. Mas contemplamos de baixo para cima, Senhor, numa atitude de humildade. Amém. Amém. Senhor, nós vemos Davi e seu adultério tem sido uma assolação no meio de homens de Deus através do século. Senhor, aquele momento que tinha se transformado em guerra, em batalha, se tornou um momento de assolação para a sua vida, para a sua família e para esse lugar. Senhor, vemos aqui Simei na sua posição de tomar de volta o que ele achava que era direito dele, que tinha sido expropriado, e agora de obtê-lo com força, com condenação, com violência. Denunciamos esse espírito, renunciamos a ele, renunciamos a alguns metros daqui o espírito que desceu naquela noite, ungindo Judas para atrair o seu Senhor com um beijo, por causa de dinheiro, por causa de confusão mental e espiritual, alguns metros daqui acompanhado por líderes religiosos que não buscavam verdade, nem revelação, nem entendimento, mas interesses. Senhor, resistimos ao espírito que alguns metros daqui levou Pedro a sacar a sua espada. Senhor, esse espírito de violência, de defender por forças humanas, que obriga o Senhor, na sua misericórdia, a consertar nossos erros, orelhas decepadas, vidas machucadas, por causa dos nossos equívocos, Senhor. Senhor, oramos contra o espírito de imoralidade manifesto nesse lugar aqui, onde Salomão estabeleceu as suas tendas para prostituir-se com as concubinas do seu pai, onde o filho levanta contra o seu pai e faz tudo para humilhá-lo. Esse espírito de Absalão. Senhor, nós oramos também, chamamos à existência agora aquilo que é glorioso. Porque esse lugar foi testemunho de coisas gloriosas. Aleluia. A 100 metros daqui, Senhor, Davi e outros homens de Deus, Asaf, os seus irmãos levitas subiram esses degraus cantando. Salmos que ministram na nossa vida hoje ainda. Verdades espirituais, verdades que passaram milênios, que revelam os céus. Em procissões, em danças, louvores. Senhor, chamamos a existência, o jardim do Getsemane, onde o Senhor disse, não a minha vontade, mas a sua vontade seja feita. Essa é a nossa herança, isso também é algo que pertence a esse lugar. Glória a Deus. Senhor, obrigado, porque nós estamos pisando num lugar onde tem efeitos ainda hoje na vida da humanidade, do povo judeu, da igreja, mas nós estamos aqui prevalecendo no nome de Jesus, prevalecendo contra os inimigos, estamos aqui recebendo aquilo que é glorioso que aconteceu nesse lugar. Profetas, Senhor, profetizaram aqui, homens de Deus, Senhor, pagaram um preço nesse lugar, passaram por esse vale, Senhor, subindo para Jerusalém, descendo daqui para outros lugares. Senhor, nós estamos nesse lugar recebendo o que o Senhor tem para nós. Amém. E o Senhor tem muito mais. No nome de Jesus, nós esperamos esse rio, Senhor. Amém. Não somente na escatologia, não somente no fim dos tempos, mas agora, na nossa vida, na nossa alma, no nosso espírito,
na nossa casa, na nossa igreja, nas nações. Esperamos o terremoto, Senhor, porque está escrito: se lá onde nós colocamos a planta dos nossos pés, o Senhor nos dá como herança. Imagina lá onde o Senhor Jesus coloca a planta dos seus pés. É a sua herança, tu és a autoridade nesse lugar. Os abalos do Senhor. Senhor, sim, está escrito na tua palavra que o Senhor abalará todas as coisas que poderão ser abaladas. Isso é verdade. Toda estrutura abala, Senhor, para que sou inabalável permaneça, Senhor. No nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui nesse lugar. Muitos sonharam, muitos quiseram estar aqui. Te agradecemos por esse privilégio, por esse grupo, por nossas vidas. No nome de Jesus, selamos essas orações. Que elas subam como incenso diante de Deus e que seja derramada de volta. Nesse lugar, nessa reunião. E houve um grande terremoto, diz a palavra. Quando as orações dos santos foram retornadas como com incenso. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse grupo. Protege, nos abençoa, guarda os nossos corações, renova o entendimento profético, dá-nos graça, autoridade, mas autoridade que vem do Senhor, não de nossas capacidades, inteligência ou recursos humanos. Novos. Acredito que eu seja o pastor mais novo aqui em exercício. Senhor, nós não estamos no lado místico e cultural e nem o lado folclórico. Enquanto eu olho aqui, em mais de 2 horas, ninguém vem para cá. De um lado, cemitério, lixo. As pessoas estão no lado glamuroso. E nós só estamos aqui recebendo tanto do Senhor, porque alguém discerniu no Espírito. E disse, não é lá, é aqui. Nós não vamos ali, nós vamos aqui. E, Senhor, eu representando uma geração mais nova, Senhor, eu quero te pedir perdão, Jesus. Senhor, a gente tem pintado as igrejas, ó Deus, de várias cores, e posto várias alegorias. E, ó Deus, Senhor, eu sei que o Senhor não está olhando para isso, mas eu tenho medo que a minha geração não discerna como essa geração que está nos liderando discerniu que não era lá, era aqui, no meio do lixo, no vale, no buraco, onde nós clamaríamos por redenção. Então, ó Deus, eu peço perdão se a minha geração, Senhor, não está discernindo completamente e ainda está escolhendo os lugares altos. Eu choro agora, Senhor, se nós, porque achamos que estamos falando para muita gente, estamos achando que estamos fazendo a coisa certa. Eu arrependo diante dos pastores mais velhos e representando os pastores mais novos, nós reconhecemos, Senhor, o espírito de discernimento que há sobre esses pastores mais antigos. E nós queremos caminhar, Deus, em humildade. Senhor, que sobre a minha geração, o lixo, a humildade. Sobre a geração, Senhor, do meu amigo Arthur, da Igreja do Amor, do meu amigo Felipe, de Niterói, da Lagoinha, dos meus amigos que estão falando entre 1.000, 10, 20, 30 mil pessoas, nem tem 40 anos ainda. Senhor, nós te pedimos, queremos andar nesse discernimento. Lugares altos, quando for os lugares altos, mas os baixos, quando for os baixos. Senhor, nós te agradecemos por esses homens que discerniram e nós queremos caminhar nos passos deles em nome de Jesus. Amém. Proclamamos sobre essa nova geração uma palavra profética que diz: o espírito de Davi é mais forte que o espírito de Absalão. E prevaleceu por um pouco de tempo o desejo de governar, de exercer poder, de aparecer, de humilhar o seu próprio pai, de empurrar a geração antiga, traindo a sua própria herança. Contaminou o coração de Absalão e produziu morte. Mas o rei Davi disse: se o Senhor tiver misericórdia de mim, eu voltarei. Verdade, exatamente. E o Senhor teve misericórdia, os trouxe de volta. Mas da mesma maneira que o Senhor usou entre os profetas, homens mais velhos como Jeremias, como outros profetas, como Zacarias, mas o Senhor usou também Daniel. O Senhor usou Ezequiel desde a idade de 20 anos, chamado
essa geração nova tem lugar, tem futuro, uma unção profética sobre eles, que eles irão mais longe do que nós, neste rio, que eles exercerão mais autoridade, mais graça. Nós estamos tateando, nós estamos tentando compreender, mas os seus olhos verão mais claro. No nome de Jesus, declaramos que performance não são fundamentos do reino de Deus, mas caráter, temor de Deus, conhecimento no Espírito Santo. Amém. E que isso que nós estamos recebendo aqui nesse lugar, no nome de Jesus. Nós renunciamos o pináculo do templo. Amém. Nós saímos, tiramos essa nova geração espiritualmente desse lugar. Sim. Nós não queremos o pináculo do templo, o show. Amém. Senhor, nós queremos o Vale do Cedron, onde o sangue do sacrifício corre, onde a vontade é quebrada, onde a vontade é submetida. Senhor, a sua boa, perfeita e agradável. No nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Jesus, sementes foram trazidas para cá, especialmente para este lugar, para este dia. Sei que Charrier e a sua equipe sonharam, da mesma maneira que o Charrier guarda preciosidades que falam com a sua vida. Ele pagou o preço, paga o preço, sofre, porque ele queria que essas sementes fossem plantadas aqui nesta manhã. Nós proibimos em nome de Jesus que toda criatura alada que sobrevoa este lugar da decisão roube uma das sementes. E dizemos como Moisés, não ficará para trás nenhuma unha da revelação. E caminharemos na revelação em nome de Jesus.